Olá pessoal, daremos continuidade às nossas aulas remotas. Sou o professor de Geografia Marcos, sobre o tema População Mundial, Fluxos Migratórios e Problemas Urbanos na América Latina. Na sequência, no percurso 5, a partir da página 48, temos o tema que vai tratar sobre a dispersão da população mundial e as migrações. Como ocorreu essa dispersão da população humana pelo planeta? Nesse mapa podemos ver uma demonstração. Alguns estudiosos eles datam de 190 mil a 160 mil anos atrás, quando os primeiros seres humanos, o Homo sapiens, começou seu percurso em direção aos outros continentes em busca de alimentos para a sua sobrevivência. Aí temos nessa sequência os continentes asiáticos, europeu e também os continentes da Oceania e o continente americano, as datações de quando esses primeiros humanos chegaram a esses outros continentes. Então temos na sequência o tópico sobre as migrações internacionais, que ela ocorre quando o indivíduo deixa seu país de forma voluntária para residir em outro em caráter permanente. E temos também os tipos de emigrantes, que ele deixa o seu país para viver em outros países, ou pode ser um imigrante quando ele chega de outro país. Temos também as migrações internas, ocorrem quando as migrações voluntárias ocorrem dentro do próprio país, ou os deslocados internos ocorrem quando a migração ocorre dentro do próprio país. A exemplo do nosso país, quando os nordestinos migraram para o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, para a região amazônica, também para a construção de Brasília, na década de 1960. Temos também os refugiados, que são pessoas que se veem obrigadas a abandonar o seu país por temerem ser perseguidas ou por motivos étnicos, religiosos, pela violência ou também por catástrofes naturais. Ocorre principalmente também devido às guerras. As causas dos movimentos migratórios podem ser de ordem material, quando há uma busca por melhores condições de vida, ou quando há uma ordem social e cultural, conflitos de natureza religiosa ou política. Nesse mapa temos uma representação dessas grandes migrações que ocorreram entre os continentes, da Europa para o continente americano, para a África, da África para a América, da Europa para a Oceania. Algumas grandes dispersões humanas. Tivemos esse período do século XV ao século XVIII, a chamada expansão marítima comercial, quando os portugueses vieram para o Brasil, os espanhóis para a América Hispânica ou espanhola, os ingleses para os Estados Unidos, franceses para os Canadá. As migrações espontâneas voluntárias foram essas denominações dadas à expansão marítima comercial, e tivemos as forçadas, que foram quando os portugueses trouxeram os africanos para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar e de café. Na sequência temos os períodos do século XIX e século XX, que corresponde aos séculos XIX e a primeira metade do século XX, quando milhões de europeus migraram para o continente americano. Tivemos também o período da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, quando houve uma implantação de governos autoritários na Espanha, na Alemanha, na Itália, na União Soviética, que causaram grandes movimentos populacionais no continente europeu. Na década de 1960 a 1970, os avanços científicos e tecnológicos unificaram o mundo, sejam as informações em tempo real e também a rapidez nos transportes. Isso contribuiu para que as migrações se intensificassem a partir desse período. Temos um mapa de uma representação das migrações de povo na Europa, 1917 e 1939. O pontinho indica a origem dessas pessoas, de seus países, e a seta indica o destino que eles
iam em relação a essas migrações. Os refugiados e os deslocados internos no mundo atual. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em 2016, tínhamos 65,6 milhões de pessoas, sejam na condição de refugiados, seja como deslocados internos, ou esperando reconhecimento na condição de refugiados, totalizando na sequência 22,5 milhões, 40,3 e 2,8 respectivamente. A maioria dos refugiados são de origem da Palestina, do Afeganistão, da Síria, do Iraque, Sudão do Sul e da Somália, principalmente pelas guerras que ocorreram nesses países. Temos uma ilustração das condições das embarcações em que esses refugiados tentam chegar ao continente europeu, principalmente pelo mar Mediterrâneo, em que ocorre o náufrago da maioria dessas embarcações, chegando a matar milhares de refugiados. Alguns têm a capacidade para 40 pessoas e acontece que eles colocam mais de 150 pessoas para essa viagem dentro do mar Mediterrâneo ou no Oceano Atlântico. O Brasil e os refugiados, segundo o Comitê Nacional para os Refugiados, em 2018, um total de 1.086 pessoas foram consideradas refugiadas de diversas nacionalidades, chegando a um total de 11.231 pessoas no nosso país. Desse total, a maioria eram sírios, angolanos, congoleses, e é importante destacar a migração dos venezuelanos para o nosso país devido à grave crise econômica que o país enfrenta. A população mundial, distribuição e dinâmica demográfica. O crescimento da população mundial ele teve um ritmo moderado no século XVIII até o século XVIII devido às guerras e às epidemias. Já no início do século XIX, houve um aprimoramento das técnicas agrícolas. Isso fez com que houvesse um aumento na produção de alimentos e, consequentemente, a redução da fome em vários países. No início do século XX, a Terra abrigava 1,7 bilhão de pessoas. Já após a Segunda Guerra Mundial, as descobertas na área da saúde, as vacinas antibióticos, possibilitaram as quedas acentuadas nas taxas de mortalidade das populações. Essas consequências dos avanços da medicina, ao mesmo tempo, não foi acompanhada pelos países menos desenvolvidos em relação às taxas de natalidade, havendo também um aumento nas taxas de natalidade. E isso acarretou no que foi chamado de fenômeno da explosão demográfica, que foi um crescimento muito rápido da população mundial após a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que até 2050 ultrapassaremos 9,7 bilhões de pessoas. Aí temos um gráfico mostrando a população desde 1804 e uma projeção da população, do crescimento da população até 2093. Observemos que em 1998 éramos 6 bilhões de pessoas, já em 2011 ultrapassamos 7 bilhões de pessoas. Crescimento desigual na população mundial. Há um crescimento desigual na população em relação ao nível de desenvolvimento dos países. Os países ricos possuem uma taxa de crescimento natural de 0,3%, enquanto os países menos desenvolvidos, que são os países pobres, possuem uma taxa de 1,4% ao ano. Então vejam nesse gráfico que a participação é muito maior dos países menos desenvolvidos e dos países muito menos desenvolvidos, enquanto a taxa de aumento da população dos países ricos e mais desenvolvidos ela permaneceu estável. A distribuição da população mundial pelos continentes. Observamos no mapa que o continente mais populoso é o continente asiático,
que possui os 2 países mais populosos do planeta. A China, ela já possui uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas e a Índia possui uma população de mais de 1,3 bilhão de pessoas, seguido pelos continentes africano, o continente americano, o europeu e a Oceania. A densidade demográfica, é importante saber como é que calculamos a densidade demográfica. Dividimos a população pela área desse país. Então vamos ter o dado da quantidade de habitantes ou de pessoas por quilômetro quadrado. Na sequência temos os fatores que influenciam o povoamento. Esses fatores podem ser de ordem natural, relacionada ao clima, ao relevo, à disponibilidade de água e à qualidade do solo, das regiões, dos países, dos continentes. E temos também a ordem econômica histórica, em relação ao povoamento antigo, o crescimento das cidades, a implantação do sistema de transporte e a dinamização das economias regionais. Temos uma ilustração colocando a relação enquanto a ordem natural. Aí temos a representação das regiões desérticas, das regiões mais frias, próximas aos Polo Norte ou Polo Sul, que vão influenciar diretamente em relação ao processo de povoamento e fixação da população nessas regiões. A desigualdade na dinâmica demográfica. Observemos que a mortalidade infantil é considerada as crianças de 0 a 1 ano de idade. É chamado também de esperança de vida ao nascer, denominado também de expectativa de vida ao nascer, que expressa a duração de vida de um recém-nascido. É um dado muito importante para avaliar o nível de desenvolvimento dos países, dos continentes, das cidades, dos estados. Então vemos que o nosso país ele possui uma taxa de 7 a 14 na taxa de mortalidade infantil por 1000. Esse dado ele é referente à quantidade por 1000. E já no continente africano, observemos que há países em que há mais de 61 taxa de mortalidade infantil por 1000 pessoas. Então, vemos que o continente africano possui um dado muito dramático, muito preocupante em relação à qualidade de vida das pessoas que residem nesse continente.